A nova variante do coronavírus foi identificada em São Paulo e aumenta a preocupação no combate à pandemia aqui no Brasil. E para falar sobre isso, temos uma convidada agora no Jornal da Manhã, é a pesquisadora do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP, professora Esther Sabino, que está conosco aqui. Professora, antes de mais nada, feliz 2021, seja bem-vinda. Muito obrigada, feliz ano novo para vocês e para os ouvintes também. Professor, explica para a gente as diferenças dessa nova variante do coronavírus. O diferencial dela em relação à versão que já estava em circulação aqui no Brasil é só o potencial de transmissão ou ela gera uma doença diferente da Covid-19 que já está sendo enfrentada? É a mesma doença, só que transmitida num ritmo mais acelerado ou é uma outra doença? É a mesma doença, aparentemente essa linhagem tem uma capacidade maior de transmissão. Mas é lógico que aumentando o número de pessoas infectadas também aumenta a chance das pessoas ficarem doentes e graves. E professora, como é essa variante? Ela é detectada e os cuidados seguem os mesmos do novo coronavírus para se precaver? Então, existem em torno de 800 linhagens já detectadas no mundo. Com o tempo, o vírus vai adquirindo características, pequenas mutações em regiões diferentes, e você consegue classificar esses vírus em linhagens. O que o Reino Unido detectou é que uma dessas linhagens, que foi a primeira vez que eles perceberam, foi em setembro do ano passado, que essa linhagem começou a crescer de forma mais rápida. Todo o resto, ela é muito similar às demais. A gente ainda não sabe porque ela transmite mais, mas os cuidados são os mesmos que a gente vem falando desde fevereiro. Professora, a próxima pergunta é do Diogo Schelp. Diga, Diogo. Professora, muito prazer falar com a senhora. Feliz 2021. Nós temos vacinas sendo aplicadas mundo afora que usam técnicas diferentes, né? Tem as técnicas da Pfizer, por exemplo, que são diferentes, que atacam ali uma proteína específica do vírus, né? E tem técnicas como a da Coronavac ou outras vacinas que usam o vírus inativo. A minha pergunta é, essa nova variante, ela pode ser evitada quer dizer, as pessoas que tomarem essas vacinas, ou todas essas vacinas, ou algumas dessas vacinas, estarão imunes a essa nova variante do coronavírus? Então, essa pergunta a gente ainda não tem resultado científico para comprovar. A ideia é de que sim, que ainda que a vacina proteja essas cepas, as mutações não são tantas assim, mas você só poderia saber realmente fazendo os estudos, e eu acho que as empresas que estão desenvolvendo os estudos fase 3 têm soro das pessoas vacinadas para tentar comprovar isso in vitro. É lógico que pode ser que detecte essa cepa, mas pode ser que com o tempo surjam cepas que sejam resistentes à vacina, mas neste caso, se acontecer, se as pessoas detectarem, é sempre possível adicionar uma nova linhagem dentro da vacina. Então, eu acho que é uma coisa possível. Tem alguma dessas vacinas que potencialmente pode ser mais eficaz para essa nova cepa do vírus? Todas foram baseadas na cepa original detectada na China. Então, a princípio, não. Não assim, a gente só sabe, em ciência você só sabe fazendo experimento. Então, todo o resto vai ser sempre opinião. Então, hoje a gente não tem esse conhecimento. A gente acredita que todas vão funcionar mais ou menos, muito mais dependendo de como ela faz com que o sistema imune responda ao antígeno do que realmente a variante que elas estão levando entre si. Então, eu acho que a resposta sempre em ciência a gente não tem o dado ainda. É sempre bom colocar que essa limitação da ciência que depende de você ir fazendo experimentos continuamente. O Diogo perguntou das vacinas, professor, e eu queria saber dos testes. O Diogo falou sobre as vacinas que estão sendo produzidas para combater aquela primeira versão do coronavírus, se elas seriam eficazes no caso dessa mutação. E os testes que nós estamos usando hoje para identificar o vírus, eles ainda continuam servindo para identificar essa mutação? Então, os testes continuam detectando o vírus, todos os testes.
Existe um teste, que foi esse que nós usamos para poder detectar mais rapidamente essas duas variantes, que ele dá um padrão que é um pouco diferente, ele dá positivo, ele faz, na verdade, como se fosse 3 testes em um, ele busca o vírus em 3 pontos, em 2 fica positivo e em 1 fica negativo, então esse resultado é muito sugestivo de que seja essa variante, e foi assim que a gente pôde sequenciar só 2 ao invés de 400 amostras, você já faz uma seleção inicial, mas não são todos os testes que têm esse tipo de padrão. Mas todos os outros testes detectam essa variante da mesma forma e não vai ter falso negativo por conta dessas mutações. Perfeito. E, professora, a senhora saberia fazer uma análise de por que tantas mortes no nosso país por coronavírus nesse momento? Supostamente nós deveríamos conhecer melhor a doença agora? Eu acho que continuou aumentando o número de casos, a gente não conseguiu controlar a infecção. Realmente eu assisti um pedacinho da notícia anterior de vocês, é muito triste ouvir o presidente falar o que falou, e isso só ajuda as pessoas não compreenderem bem e não terem entendimento de que isso é quase uma guerra invisível, que precisa do apoio de todos para nós contermos a epidemia. E não vai ser tomando atitudes sem nenhum cuidado que a gente vai controlar o vírus. Muito bem, quero agradecê-la muito, professora Esther Sabino, esteve conosco aqui no Jornal da Manhã, ela que é pesquisadora do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP, conversou conosco aqui sobre essa mutação do coronavírus identificada pela primeira vez agora em São Paulo. Mais uma vez, professora, feliz 2021. Espero que ao longo desse ano a senhora possa voltar aqui à programação da Jovem Pan, possamos voltar a conversar, esclarecer essas dúvidas que vão surgindo no meio da pandemia. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite.